Hoje nós vamos ler em Mateus. Mateus 24. A partir do versículo 31. Todos encontraram? Mateus 24, a partir do 31. E diz assim: Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Pai amado, Pai eterno, que nós venhamos, Senhor, estar desperto para a Tua volta, Senhor, vigilante como o Senhor nos ensinou. Que esse dia não nos pegue de surpresa, mas pegue prontos, ó Deus, para ouvir o Teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Vocês prestaram atenção na leitura que foi feita agora? Pelo menos tem uma pessoa aqui que eu sei que ouve os áudios que eu mando com a leitura da Bíblia todos os dias, que é a Vera. Ela eu sei que ela escuta, né? Os outros eu não sei se escutam ou não. Nós terminamos o Novo Testamento. Os 29 livros do Novo Testamento. Aliás, os 27 livros do Novo Testamento. E o Novo Testamento termina com o que vai acontecer com a Igreja de Cristo, né, que é o Apocalipse, com tudo que vai acontecer no percurso e depois desse percurso, tá lá. Toda lágrima vai ser limpa do nosso rosto. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem pranto, nem doença, nem sofrimento. Não haverá mais nada. O Apocalipse descreve como vai ser a Nova Jerusalém, a cidade onde vamos morar. Então, se eu creio, eu digo que creio na Bíblia como a palavra de Deus, e eu não acredito que tudo que está escrito vai acontecer, eu estou enganando a mim mesmo. Eu não estou acreditando. E eu estou lendo... terminando o livro de Mateus. E os últimos capítulos de Mateus é escatológico. O que é escatológico? Quem já ouviu falar essa palavra aqui? Escatológico é os acontecimentos dos últimos dias ou do futuro. Jesus já previu o que está acontecendo hoje. O que nós lemos aqui não é o que está acontecendo hoje, não. Jesus disse que da mesma forma que foi no tempo de Noé, seria
quando ele estivesse para voltar. O povo bebia, o povo comia, o povo casava-se, o povo ia para as farras, o povo não estava nem aí. Noé lá fazendo a arca, que ele passou muitos anos fazendo aquela arca, e o povo zombando dele. Isso, Jesus estava dizendo o quê? Que Noé estava pregando, enquanto Noé estava fazendo a arca, ele estava pregando que veria um dilúvio. Mas o povo zombava dele, não acreditava. Por quê? Porque nunca tinha chovido até aquele dia. Como é que você vai acreditar em algo que nunca aconteceu? Mas vocês já viram Jesus voltar? Alguém aqui já viu Jesus voltar? Ninguém nunca viu, né? Mas nós estamos aqui pregando todo final de semana que Jesus vai voltar. Não estamos? E vocês acreditam nisso? Só que o povo naquela época não acreditava que ia haver um dilúvio. Ele nunca tinha visto chuva, não sabia nem o que era isso. E eles zombavam de Noé. Mas Noé continuou anunciando que viria um dilúvio. E só quem ia se salvar era quem estivesse na arca. E Jesus diz o quê? Como no tempo de Noé, vai ser quando eu voltar. As pessoas não vão estar nem aí para mim. As pessoas não vão estar nem aí para a minha palavra. Elas vão ouvir e vão rir. Vão zombar daqueles que... O que é que está acontecendo hoje? As pessoas estão aí. Se as pessoas dessem ouvido à palavra do Senhor, se elas realmente acreditassem que Jesus vai voltar, vocês acham que elas estariam vivendo da maneira como estão? Que nada, eu vou curtir a minha vida. Que nada, eu estou muito jovem, eu vou para farra, eu vou curtir, eu vou fazer o que me agrada. Que história de Jesus voltar. Já faz mais de 2000 anos que eu vejo essa história, que eu escuto que Jesus veio para a terra e voltou para o céu e que vai voltar. E nada acontece. Da mesma forma aconteceu com Noé. As pessoas não estavam nem aí. E Noé lá construindo a arca. E nós estamos aqui pregando a palavra. E as pessoas estão aí, zombando de Deus. Ontem eu dei uma aula lá em Sete Casa, com relação ao que Deus está vendo, como Ele está nos vendo. Tem pessoas aqui que nós sabemos. As pessoas acham que nós não sabemos. Se nós sabemos, imagine Deus. Tem pessoas aqui que é mentiroso, hipócrita, e acha que a gente não sabe. A gente pode até não saber do que se passa no coração dessa pessoa. Mas Deus está vendo cada um de nós. E Ele está vendo muito mais. Ele está vendo a intenção do coração. Porque eu posso falar com a boca aquilo que não está no meu coração. Vocês lembram do caso de Safira e Ananias? Vocês nunca ouviram falar? Safira e Ananias venderam a propriedade e levaram para os discípulos para repartir entre os necessitados. Só que eles venderam por um valor e chegaram lá diante de Pedro. Disseram: nós vendemos a propriedade, trouxemos todo o dinheiro, todo o valor. Só que Ananias tinha combinado com Safira em casa. Ninguém estava ouvindo, ninguém estava vendo que eles iam dar só a metade. E a metade eles iam ficar para si. Ninguém viu. Só que quando chegou lá, diante de Pedro, que Ananias disse: olha aqui, o valor da minha propriedade. Só que tinha uma pessoa que estava vendo. E chegou no ouvido de Pedro e falou. Quem foi essa pessoa? Tem uma pessoa que Jesus já tinha subido ao céu, que Jesus deixou aqui para nos ajudar. O Espírito Santo de Deus. A única pessoa que tem o poder de ver tudo é Deus. Então ele viu o que Ananias e Safira tinham combinado e ele contou para Pedro.
E Pedro disse: Ananias, por que tu mentiste ao Espírito Santo? A propriedade não era tua? Tu não precisava trazer o dinheiro para cá? Você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Quando vocês, ou quando nós formos fazer alguma coisa, que tenhamos a consciência de que estamos fazendo para Deus. Quando nós mentimos, nós não mentimos só para aquela pessoa, nós mentimos, Deus está vendo. Se eu estou aqui na igreja, me passando por alguém que eu não sou, Deus está vendo. O pastor pode não ver, mas Deus está vendo o seu coração. E o mais importante na nossa vida, a palavra diz: de tudo que tu vai guardar, o mais importante, guarda o teu coração. Por quê? Porque é lá que o Senhor está, que a obediência ao Senhor está. Adão não guardou o coração dele, Eva não guardou o coração, o diabo veio e tirou a primazia de Deus da vida deles. Então, de todas as coisas, guarda o teu coração, porque é dele que vem tudo o que é bom e ruim. Jesus vai voltar, irmãos, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. E se vocês ainda têm dúvida de que Jesus vai voltar, como ele disse aqui, basta olhar para o que está acontecendo no mundo. Se não está acontecendo da mesma forma que aconteceu com Noé. Quando Noé entrou na arca, que Deus fechou a porta, não foi o Noé que fechou a porta, não. A porta só era fechada por fora. Por que será que Deus fechou a porta por fora e não deixou que Noé fechasse a porta por dentro? Mas por que Deus mandou Noé fazer uma arca e a porta fechando por fora? Como é que eu vou entrar na arca e fechar a porta se ela só fecha por fora? Porque nós, seres humanos, temos o hábito, o costume de nos compadecer daqueles que Deus já condenou. Se Noé tivesse fechado a arca, você já pensou? As pessoas lá, socorro Noé, me ajuda, deixa eu entrar. Crianças, velhos, mulheres gritando na porta da arca para entrar. Deus sabia que Noé não ia aguentar. Além de outros motivos, que isso é assunto para outro dia. Porque só com a porta da arca tem assunto para uma pregação. Então, ele fechou a porta e ninguém mais pôde entrar. E isso vai acontecer, irmãos. A porta da graça está aberta. O que significa que se eu estou em pecado hoje, eu posso me arrepender, pedir perdão e Deus perdoa e apaga. Ele apaga totalmente. Deus não é como nós, que nós perdoamos, mas não esquecemos. Deus, ele perdoa e esquece. Ele joga no mar do esquecimento. A partir daquele momento você vai começar a sua vida. É uma vida nova. A partir dali. Então essa porta ainda está aberta, irmãos. Só que para entrar nessa porta, você tem que cumprir o que está aqui, o que Jesus veio ensinar. E o que foi que Jesus veio ensinar? Que nós temos que obedecer. Nós temos que segui-lo. Ele disse: toma a tua cruz e segue-me. Ele não disse que a nossa vida seria um mar de rosas. Ele nos prometeu uma vida eterna de alegria, de paz, de gozo, de felicidade. Ele nos prometeu e ele vai cumprir. E está preparado para aquele que perseverar até o fim. Só que durante o trajeto, ele disse, durante a trajetória, até chegar naquele dia, ele disse: vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos,
vocês vão ser maltratados, vocês vão ser insultados, vocês vão ser mortos por minha causa. Mas ele disse: tem de bom ânimo, eu já venci. Vocês acham que os discípulos é melhor do que o seu mestre? Eu estou sofrendo, eu vou morrer, eles me perseguem da mesma forma, eles vão perseguir vocês. E fizeram com os discípulos de Jesus pior do que fizeram com ele. Mas ele disse: persevere, eu estou aqui com você. Se você quiser forças, eu estou aqui para lhe dar. Não desista, continue, porque eu já tenho um lugar esperando por você. E este lugar é glorioso, irmãos. Quem ouviu a leitura do Apocalipse sabe que este lugar é glorioso. A primeira pessoa que pisou neste lugar está lá nos esperando. Ele vai voltar para nos buscar. Jesus disse: estou indo preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Irmãos, se vocês imaginassem, se vocês tivessem noção do que nós podemos perder por causa de um cisco, falando de modo figurado, porque quando você fala uma mentirinha, é uma besteirinha. Mas como a gente estava ouvindo ontem um pastor falando, é só um preguinho lá na parede. É só disso que o diabo precisa para poluir todo o ambiente a partir daquele preguinho e tirar você do caminho do céu. Então que a gente venha olhar para o que está acontecendo aí fora. E não vai melhorar não, viu, irmãos? Vocês sabiam que as coisas estão se complicando? Vocês já ouviram? Cada dia pior. E vai piorar. Não tenham esperança de que este mundo vai melhorar, porque não vai. E eu não estou esperando melhora. Eu estou esperando Jesus. Eu estou esperando Jesus. Então tenha certeza de uma coisa: cada dia mais esse mundo vai piorar. O pecado vai aumentar. O mundo para aqueles que estão em Cristo vai ficar insuportável de viver. Isso é sinal. Isso não é ruim. Isso não é ruim. Isso é sinal. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso é o sinal de que Ele está às portas. Então, o que é que nós devemos, diante de uma palavra dessa? O que é que nós devemos fazer? Estarmos prontos. Hoje, se Jesus voltar, eu estou pronta para subir. Que venhamos meditar nisso. Jesus está voltando. E isso não é brincadeira. Hoje eu li Gênesis. Eu estou lendo Gênesis. E hoje eu falei um pouquinho do que Deus falou. Deus criou o homem e a mulher. E o que é que as pessoas querem? Estão distorcendo a palavra de Deus. Não, Deus é amor, não está vendo. Um dia desse eu vi, passa aqueles vídeos quando a gente está no YouTube rápido, e eu vi uma mulher, um travesti, falando assim: se eu sou uma pessoa boa, e se Deus vai me jogar no inferno, eu quero ir para o céu. O céu que tem um Deus desse. É dessa forma que o povo vê Deus. Um Deus que não joga ninguém no inferno. E realmente Ele não joga ninguém no inferno. Quem vai é você que escolheu ir. Deus, Ele disse o caminho, Ele fez o céu e o inferno. Ele disse: olha, tem 2 lugares para vocês escolherem para onde querem que vá e para onde querem ir.
Mas isso vocês têm que escolher enquanto está nessa carne. E ele disse: escolha o caminho estreito, porque o caminho largo é o caminho da perdição, o caminho do inferno. E o que é que a maioria faz? Não, Deus é amor. Deus é muito bom. Deus é amor, Deus é bom sim. Deus é maravilhoso. A prova disso sou eu aqui, que não mereço, não sirvo para nada, sou um trapo de imundícia, como disse Paulo. E ele teve misericórdia. E ele me libertou. E ele me tirou do fundo do poço. Só que Deus, ele é justo. Você acha que seria justo você morar no mesmo lugar daquela pessoa que passou o tempo todo zombando de Deus durante a vida inteira? Será que Deus seria justo? Se ele pegasse aquela pessoa que não se arrependeu, que fez tudo o contrário à vontade de Deus, que atingiu a santidade de Deus, o caráter de Deus, que ridicularizou a palavra de Deus a vida inteira e não se arrependeu. Aí quando eu chego lá, está aquela pessoa que zombou enquanto eu estava pregando e não se arrependeu. Você acha que seria justo? Enquanto eu me arrependi, enquanto eu estou pregando, eu estou louvando, eu estou adorando ao Senhor, estou todos os dias adorando ao Senhor, buscando melhorar na presença dEle, e o outro só zombando. Chega lá, os dois estão no mesmo lugar. Isso seria um Deus injusto, e esse Deus não existe. O Deus que estão pregando aí fora, esse Deus não existe. Pode ir olhar, até já mudaram a Bíblia e estão querendo mudar novamente. Já tem a Bíblia gay. A Bíblia gay arrancaram as páginas do que condena o homossexualismo, porque Deus condena o homossexualismo, o lesbianismo, a mentira, o adultério, a prostituição. Deus condena. Mas eles tiraram essas páginas que os afrontavam e fizeram a Bíblia, cujo Deus daquela Bíblia deles, cujo Deus deles é só amor. Você está livre para fazer o que você quiser e você vai para o céu. Não sei que céu é esse, né? Mas eles dizem que vão. Então, creia na palavra de Deus. Paulo nos alertou, nos últimos dias iriam surgir falsos profetas. Mas ele disse, não acredite. Jesus também falou. Então que nós venhamos ficar com a palavra da verdade e procurar nos santificarmos dia após dia. Porque o reino de Deus, Jesus disse, já está entre nós. Nós temos que viver como os súditos do rei agora. Não é quando chegar no céu, não. Quando chegar no céu, nós já vamos alcançar a perfeição. Aqui na terra, nós não temos que viver como os súditos. E os súditos do rei odeia a mentira, o súdito do rei odeia a falsidade, odeia a fofoca, odeia tudo que é de pecado que vai de encontro à palavra do Senhor. Então, que nós venhamos verdadeiramente sermos súditos do nosso rei. Amém? Vamos louvar o Senhor. Uma vez pastor se aponta. Não, depois. Com aquele pastor.